Boa tarde a todos. Estamos aqui para, regimentalmente, né, a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2018. É uma obrigação legal da Prefeitura, né, constitucional, e a Câmara também prevê essa prestação de contas. Então, eu queria agradecer a presença aqui do controlador, do Luiz Carlos, e agradecer a presença dos que estão aqui, né, do Derossi aqui também, as presenças de todos que estão aqui. Eu próprio não lembrava dessa audiência. Eu acho que foram vocês que solicitaram, né? Porque foi a Prefeitura que solicitou, não foi a Câmara que marcou, e eu realmente não estava na minha agenda, não. Graças a Deus eu estava aqui atendendo e pude vir aqui, pelo menos para a gente abrir aqui e deixar, Luiz Carlos, você à vontade. E é uma audiência que normalmente os vereadores vêm. Eu acho que realmente, em cima do Carnaval, assim, a turma deu uma esquecida, né? Normalmente é o Julinho, Maxwell, Marcel, são vereadores que costumam vir em todas. Mas é um prazer recebê-los aqui de novo, né? E pode usar do jeito que você quiser o espaço. Vai, Derossi primeiro. Obrigado, doutor Eduardo, pela receptividade, como sempre é peculiar dessa casa. Agradeço o público presente e os munícipes que nos assistem pela internet. Bom, a Fazenda vai apresentar o relatório de desempenho dela quanto à receita referente ao terceiro quadrimestre, de setembro a dezembro. A gente vai mostrar aí no vídeo, por favor, Baia, os números consolidados da realização da receita nesse terceiro quadrimestre. A receita bruta no primeiro quadro aí foi 827.694.000. Tem a dedução do Fundeb e a receita líquida 793. A receita prevista no próximo quadro foi 643 milhões. Foi realizado 23 pontos percentuais a mais, ou seja, a receita realizada foi de 793.561.000 reais. Então, teve uma alavancagem muito bom, principalmente com as receitas do ROID. Vamos lá no terceiro quadro, que é a prevista e arrecadada pelas fontes, as fontes dos recursos, as fontes próprias, que estão os impostos municipais, os repasses constitucionais, a fonte de ROID, os recursos vinculados, que são recursos de convênios, tanto da educação, da saúde, e quanto recursos destinados, vinculados com o empréstimo de Caixa Econômica Federal, que o município mantém. Então, o previsto dos recursos próprios no quadrimestre foi 354 milhões, foi arrecadado 380 milhões, ou seja, 7,4 percentuais do previsto. O ROIT era previsto 139.546, foi arrecadado 244 milhões, ou seja, 75%. Isso deve-se que essa alavancagem do ROIT foi principalmente o aumento do câmbio, a produção se consolidou e os maiores países produtores mundiais retraíram sua produção. Então, houve essa grande alavancagem nesse repasse do ROIT. Os recursos vinculados, que são os recursos, como mencionei anteriormente, que são recursos da educação, da saúde e vinculados a convênios que o município faz, foi previsto 149 milhões e foi arrecadado 168 milhões. Então, foi um aumento de 12,1 percentual. E isso é o que fecha o que eu tinha falado no segundo quadro. A receita prevista era 643, foi arrecadado 793, que bate os 23 pontos percentuais de aumento. No quarto quadro, tem as receitas arrecadadas comparado com o quadrimestre de 2017. É para evidenciar que todas as receitas tiveram um crescimento. Em 2017, realizou-se 377 milhões, e nesse ano de 2018 passado, 380, um aumento de 0,8 percentuais.
Os royalties também, de setembro a dezembro de 2017, arrecadou 148 milhões, e nesse quadrimestre de 2018, 244 milhões, um aumento de 165,4 percentuais, o qual eu justifiquei o porquê desse crescimento. As receitas vinculadas, que são as receitas que também já foi conceitualmente definidas, em 2017 arrecadou 125 e 2018 168, ou seja, um aumento de 33,7 percentual. Então a receita líquida perfaz o total de, em 2017 realizou 651, em 2018 793, um crescimento de 21,8 percentuais. Em função de a economia já vinha se estabilizando no ano de 2018, fez com que a arrecadação tivesse esse crescimento. A gente vai abrir esse quadro agora, a título de informação aos senhores, quanto às receitas próprias do município. Essa receita do IPTU, comparado com 2017, nós tivemos 11 milhões no período, e em 2018, 8 milhões. Teve um decréscimo de 23,3 percentuais. O imposto de renda, no mesmo período de setembro a dezembro de 2017, 52 milhões, setembro a dezembro de 2018, 39 milhões. Teve uma retração de 24,3 percentuais. O ITBI, em 2017, teve uma arrecadação de 3 milhões e 691 mil. Em 2018, um aumento de 33,5%, foi para 4 milhões e 928. ISS, em setembro a dezembro de 2017, 154 milhões. E em 2018, 162 milhões. Um aumento percentual de 5,1 percentual. O ICMS, que é o repasse do Estado, nós tivemos em 2017 107 milhões, e setembro a dezembro de 2018, 116 milhões, um aumento de 8,4 percentual. Há de se destacar aí esse involução no IPTU aí, em função as pessoas tendo se lançado o refinanciamento da dívida, as pessoas tiveram uma fuga mais para pagar esse refinanciamento e, consequentemente, foi uma pesquisa efetuada, caiu a arrecadação. O imposto de renda, que está atrelado à folha de pagamento e principalmente a imposto descontado de empresas prestadoras de serviços, teve essa queda aí em função a folha de pagamento foi bem enxugada, e com a retração da economia, as questões de desconto de obras também tiveram uma queda. No quinto quadro, a gente vai voltando para o quadrimestre de 2018, a receita prevista do IPTU foi 44 milhões e arrecadada 52 milhões, um aumento de 18,5 percentuais. Então, a gente, comparando, apesar de, no quadrimestre de 2018 para 2017 ter a queda, a gente comprova aí que em 2018 prevíamos 44 e arrecadamos quase 20% a mais no ano. Então, a queda foi no quadrimestre, no ano teve essa evolução. A mesma coisa pode-se falar do imposto de renda, que teve uma previsão de 96 milhões, nós arrecadamos 100 milhões, um aumento de 4,42. O ITBI é a mesma coisa. No ano de 2018, nós prevíamos 9 milhões, arrecadamos quase 12 milhões, um aumento de 26,72%. Então, essas duas receitas que tiveram evolução comparado ao quadrimestre com 2018, que teve essa queda, se compensa com o registro anual, que todas as duas tiveram um crescimento. O ISS, uma receita prevista de 546 milhões, então uma arrecadação em 2018, 495. Teve uma evolução no ano, no quadrimestre, foi uma evolução boa, 5,1 percentuais, mas no ano caiu 10,22, porque a nova política da Petrobras, ela não está perfurando, não está explorando, estão com aqueles postos maduros, então agora que ela está se equilibrando, fazendo novas contratações,
os contratos que estavam sendo terminados, alguns estavam sendo renovados ou não, então houve essa evolução de 10%. E o ICMS, nós prevíamos para 2018 278 milhões e alcançamos 326 milhões, um aumento de 16,94%. Passando para o último quadro, a gente consolida aí a receita própria bruta. Em 2018 prevíamos 1,207, arrecadamos 1,274 milhões, 5,6 percentuais. A receita desconto ao Fundeb, a receita própria líquida 1,117 bilhões e arrecadou 1,173 bilhão, um aumento de 5 pontos percentuais. O recurso de royalties também teve uma evolução de 63% da prevista. O recurso vinculado, um aumento de 24%. Fechando o orçamento, que foi de 2 bilhões 041, 040 e 100, alcançamos 2 bilhões 475, 480, 648, um aumento de 21 pontos percentual. O que o município encerra com esse ano aí, com essa arrecadação a maior de 21%, a gente pode se dizer que, apesar de no quadrimestre alguma ou duas receitas só manter essa evolução, no geral, algumas receitas compensaram outras e fizeram com que tivesse esse fenomenal orçamento aí para o município de 2.475 milhões. Eu agradeço aí a atenção de todos e passo agora para Luiz Carlos, que é o nosso controlador geral, que cuida das formalidades, as conformidades, vai falar sobre a execução orçamentária e as despesas aí. Obrigado a todos. Estou aberto a perguntas. Bem, boa tarde a todos. Excelentíssimo vereador, presidente dessa casa, doutor Eduardo. Queria agradecer novamente a disponibilização do espaço, ao público que está no plenário, quem nos assiste aí pela internet. Só fazer rapidamente só um adentrozinho na apresentação que o Deros acabou de fazer, para chamar a atenção do seguinte, já até começando pela apresentação minha, a arrecadação chegou a esse patamar de 2.475, muito também em decorrência da realização de uma operação de crédito do Instituto de Previdência. O que é isso? Vocês sabem que o Instituto de Previdência ele é um rentista, né? Todo mês o município, como empregador, né, ele faz os aportes e tem a contribuição também que os servidores fazem. Então o Instituto faz a aplicação desses valores e uma determinada aplicação, não muito pequena, beirando quase R$1 bilhão, se eu não me engano, ela venceu ano passado. E aí, quando ela venceu, o Instituto teve que fazer a renovação e nessa renovação ele apurou a rentabilidade. E a rentabilidade dessa operação foi algo em torno de 100 e alguns milhões de reais. Então, na verdade, a contribuição do Instituto, que ele vem sendo muito bem desempenhado, a sua administração pelo Dr. Rodolfo, ela ajudou e contribuiu muito para essa questão da arrecadação. E por que isso é importante? Vamos lá para a apresentação agora, na parte das despesas. A Lei Orçamentária Anual de 2018 ela foi estimada pela Fazenda em 2.041. E aí, em comparação ao ano de 2017, ela houve um acréscimo aí de algo em torno de 5%. A previsão original foi de 1.903. O total de receita arrecadada, como a gente acabou de presenciar, foi de 2.475, 2 bilhões 475 milhões. Aproximadamente 200 milhões aí, vocês vão ver mais à frente aí no Macaé-Prev, é fruto da rentabilidade lá do Instituto. Então, na verdade, é importante deixar isso destacado, porque esse dinheiro é do município. Isso é o resultado da execução orçamentária e financeira do município de Macaé, onde tem contemplado o Poder Executivo, que é a Prefeitura, grosso modo, e o Poder Legislativo, que é essa Casa Legislativa, mas também o Instituto de Previdência, que é uma autarquia. A reunião desses três orçamentos é que constitui o orçamento do município. Não quer dizer que esse valor de 2.775 ficou à disposição do Executivo. O valor que ficou à disposição do Executivo é esse aí, 1.872. Foi inclusive por conta disso, apesar de ter esse resultado de 2.475, nós não conseguimos apurar esse superávit de quase 500 milhões de reais. Na verdade, o que sobrou para o município foi um superávit que acabou de ser publicado em janeiro de 202 milhões de reais, o que é muito.
É importante destacar isso pelo seguinte, isso é o fruto do trabalho da gestão que vem sendo feita. Desde 2003 a gente vem fazendo acompanhamentos através da COFIN, da questão da arrecadação e da despesa. O município ele tem despesas muito grandes, a maior de todas disparada é a folha de pagamento, e a gente acaba sendo um município polo. Então, seja na saúde, inclusive na educação também, na assistência social, acaba gerando essa migração, seja de estudantes, seja de famílias que vêm para cá. Então, a despesa acaba sendo muito grande. Vamos destacando isso pela evolução. A gente vem acompanhando, vem fazendo o enquadramento. Macaé nunca atrasou um único mês de pagamento de folha. Hoje, inclusive, 6 horas da manhã amanheceu o pagamento na conta de todos os servidores. Tem outros entes federados que estão devendo 13º, estão devendo salário, e a gente mantém essa regularidade em dia. Não só isso, como a fornecedores. E mesmo assim, mantendo toda a execução orçamentária, mantendo a adimplência contratual, a gente ainda conseguiu virar um ano com superávit financeiro de 200 milhões. Não quer dizer que virou festa, não quer dizer que acabou a crise, não quer dizer que a situação é de conforto, porque os próprios números apresentados demonstram. A nossa grande receita, que inclusive sustenta a folha de pagamento, que é o ISS, houve queda, muito por conta da desmobilização que teve nos contratos da Petrobras. Isso, o que a prefeitura pode fazer, ela faz. Ela investe em infraestrutura, investe em saneamento, investe em hospital, mas a gente não tem condição de obrigar a Petrobras a acelerar o plano de negócio dela e aumentar a produção, né? Mas, enfim, é importante deixar essas situações destacadas para demonstrar também o resultado positivo que foi do governo. Não para imaginar que o resultado é pura e simplesmente porque a cotação do barril ou do preço do dólar subiu e aí tivemos essa arrecadação bem considerável da parte dos royalties. Dando sequência aí, originalmente a LOA previa 290 milhões de reais por regime de previdência, né, que é o Macaeprev. Aí que está a realização dele entre receitas, foi dessa ordem, 418 milhões, é justamente essa aplicação financeira que foi realizada. A Câmara Municipal tinha um orçamento original de 72 milhões e 22 mil reais, desse total foi empenhado apenas 69 milhões, liquidado 68 e pago praticamente os 68 liquidados. A RCL, o que é a RCL? A RCL é a Receita Corrente Líquida. Então, quis o legislador, né, a Lei Complementar 101, ela definiu parâmetros de avaliação sobre gestão fiscal. E a nossa base de dados, ela sempre vai ser em cima da Receita Corrente Líquida. Aí vocês vão reparar que a Receita Corrente Líquida desse período, que é de janeiro a dezembro, né, que nós estamos falando, é de 2 bilhões e 297. Vocês podem reparar que ela é bem menor, né, 10% menor do que o total de arrecadação, porque não são todas as receitas que compõem a Receita Corrente Líquida. Só que essa base, a Receita Corrente Líquida, é que ela vai gerar os índices de performance, despesa de pessoal, índice de educação, de investimento em educação e de saúde. Então, nós tivemos o total de empenhamento de 2018 da ordem de 1 bilhão e 926 mil reais, 26 milhões de reais, as despesas liquidadas da ordem de 1 bilhão 856 e praticamente pago esse 1 bilhão 837. Essa diferença aqui entre empenhado, liquidado e pago é justamente o resto da pagar, que a gente leva em consideração para descontar o resultado financeiro para apurar o superávit que eu acabei de falar. Como primeiro índice de performance, nós vamos analisar a despesa de pessoal. O limite prudencial é de 51,3% da receita corrente líquida. Esse percentual é o quê? São 90% do limite. E o limite pela lei são 54%. Por que desse limite ser 54%? Porque pela legislação, pela Constituição, nós temos que investir, municípios têm que investir no mínimo 25% em educação, 15% em saúde. Isso totaliza 40%. Com o duodécimo que a Casa Legislativa pode ter, que a Constituição fala em até 6%, 40 com 6 dá 46%. Por isso que chega a esse limite máximo de 54%. Então, só poderia gastar no máximo 54% com o pessoal. O município já teve muita oscilação, e a oscilação na questão da despesa pessoal nunca foi por conta de aumento da despesa pessoal, foi justamente por conta da queda da arrecadação, e que gerou a queda da receita corrente líquida.
Então, a gente traz aqui como ilustração o resultado do terceiro quadrimestre de 2016, o índice estava em 57,47, bem acima do limite. A receita corrente líquida naquele período era de 1 bilhão 893 milhões de reais. E o total da despesa de pessoal da ordem de 1 bilhão e 89 milhões de reais. Aí veio a evolução, vamos comparar para o quadrimestre. No terceiro quadrimestre de 2017, o índice já estava em 56,67%, para uma receita corrente líquida de 1 bilhão e 807 milhões, veja que ela caiu quase 100 milhões de reais. Então, a base de cálculo, ela caiu, e para equacionar isso, eu teria que reduzir a despesa o dobro do que a receita caiu. O que não é fácil, né? Porque você imagina, reduzir despesa, nós estamos falando em reduzir salário, ou demitir, ou enxugar a máquina, e isso nem sempre é possível, né? Já aí veio a grande virada, né? A gente vinha reduzindo a despesa do pessoal. Veja que no terceiro quadrimestre de 2017, a despesa total de pessoal já estava na ordem de 1 bilhão e 24. Então, ou seja, já tinha caído aqui 64 milhões de reais. E veio evoluindo, veio caindo. No primeiro quadrimestre de 2018, o índice caiu para 56,54, para uma RCL de 1,821 e uma despesa de pessoal de 1,29. Aí o segundo quadrimestre foi quando a gente reenquadrou, ele caiu para 46,05, veja, caiu quase 10% percentual. Por quê? Porque aí vocês vão ver o resultado da receita. Quando a receita parou de cair, como a despesa já tinha caído, olha como é que o índice despencou, porque a receita corrente líquida, ela disparou, foi para 2 bilhões e 161. Aí por uma despesa de pessoal que caiu para 995 milhões. E veja, ela caiu bastante, mas ainda é considerável. Nós estamos falando de só uma despesa do município ser da ordem de 1 bilhão de reais, né? 995 no segundo quadrimestre, o terceiro fechou em 1 bilhão e 5. Assim, nós estamos falando em 1 bilhão de reais, que talvez mais de 90% dos municípios do Brasil não tem um orçamento dessa ordem. E uma despesa do município de Macaé, ela já alcança essa ordem de 1 bilhão de reais. Então, a vigilância é permanente. A COFIN, o gabinete do prefeito, a Secretaria de Administração e praticamente todos os secretários ficam constantemente controlando isso, porque é um indicador muito, muito complexo. E o que é pior, às vezes, essa base de cálculo que 99% da doutrina questiona, a composição da base de cálculo não deveria receber como fonte os royalties, porque os royalties enganam. Você vê, a nossa receita, ela dispara nesse quadrimestre. Ela chega a uma RCL de 2 bilhões e 297. Só que desses 2 bilhões e 297, 600 milhões é o royalties, que não pode ser usado para despesa pessoal. Então, ele entra na base de cálculo, dá essa falsa sensação, o índice despenca, né? Chega a 43,78. E aí, assim, os próprios técnicos do tribunal ficam falando que maquiagem é essa que Macaé está usando, porque cai quase 10%, 15%, mas não é maquiagem, é a receita que está entrando, e é a receita do royalties. E essa receita do royalties, ela não pode ser usada para despesa de pessoal. Então, apesar do índice estar relativamente controlável, como essa despesa também é muito volátil, ela pode, da mesma forma que ela subiu, ela pode cair muito rápido. E quando ela cai rápido, o índice automaticamente ele sobe. Então, assim, é uma matemática muito complexa e o acompanhamento ele é permanente. E isso não é invenção de Macaé, é o que a lei fala. O artigo 8º e 9º da Lei de Complementar 101, que é a LRF, ela determina esse acompanhamento bimestral da Receita, o que a Fazenda faz e faz constantemente, ele não espera bimestral. Aí eu faço um destaque aqui da despesa pessoal, algo em torno de 740 milhões desse 1 bilhão é só com profissionais da saúde e educação. Então, quase 74% da nossa despesa pessoal é só com os profissionais da educação e da saúde. Veja o comprometimento do governo com essas duas áreas que são importantes. Aí eu destaco aqui embaixo que houve um aumento de 136 milhões na receita corrente líquida desse quadrimestre agora, em comparação ao segundo, ou seja, nós continuamos evoluindo o aumento da arrecadação. Em contrapartida, houve uma queda ainda de 44 milhões da despesa de pessoal, comparando ao terceiro quadrimestre de 2017. Por isso que o índice melhora a performance. É sempre uma conta inversa. Quanto maior for a minha receita e menor for a minha despesa, melhor é o meu índice.
O que Macaé sangrou muito a partir de 2015 foi com a queda da arrecadação dos royalties. Então houve uma queda muito abrupta da nossa receita corrente líquida, apesar da gente estar fazendo uma queda muito conceituada de despesa de pessoal. Veja, a despesa é porque hoje acabou que eu não trouxe, mas se você comparar a despesa dos quadrimestres de 2015, era mais de 1 bilhão e 100, chegou a quase 1 bilhão e 200. Nós reduzimos a despesa de pessoal de 1 bilhão e 200 para 995 milhões de reais. Foram quase 250 milhões de reais de redução de despesa pessoal. Dá quase 20 milhões de reais por mês. E assim, foi árduo, vários cargos em comissão foram extintos. Nós encaminhamos e tivemos o apoio dessa casa em 3 reformas administrativas, enxugamos mesmo ao máximo. Agora, é um transatlântico enorme o Executivo Municipal. Ele não para, você não consegue. Nós temos 40 mil crianças na escola, você não pode chegar e falar, gente, olha só, vai para casa, fecha a escola, não pode. Não pode cortar merenda, só vai ter merenda 3 vezes na semana, transporte escolar só de manhã. Não dá, a gente tem que literalmente trocar o pneu dos carros em movimento. Aqui é o quadro dos servidores, né, para complementar a questão do quantitativo. Esse dado aqui tem como base de dados dezembro de 2018. Nós fechamos dezembro com 16.407 servidores. Desse total, 14.002 são servidores efetivos, extra-quadro são os servidores sem vínculo. No meu caso, por exemplo, eu não sou concursado, 531 cargos apenas. E contratados 1.524, e os programas que nós temos, Guarda Sênior, Mirim, Nova Vida, 350. Por que às vezes oscila esses números? É o caso de servidores que às vezes saem de licença, entram para o Macaé Prev por algum tipo de licença médica ou caso semelhante. Então às vezes o quantitativo de servidor oscila um pouco, e existe ainda algumas decisões judiciais que são cumpridas por questão de concursos antigos. Mas vejo que o histórico aqui ele é muito conflitante, né? Até 2004, em 2004, quase 5.500 servidores entraram. E em uma gestão só, de 2005 a 2012, quase 8.000 servidores entraram. Então nós estamos falando aqui de quase 13.000 servidores, de um universo hoje de 16. Né? Quase 70% dos servidores entraram a partir de 2004. Lógico que a Receita mudou, o município mudou o perfil, mas o ingresso nos quadros foi muito agressivo, e a conta chegou no momento em que a Receita ela começou a cair. Então, por isso que esse estudo de acompanhamento da despesa ele tem que ser permanente para justamente evitar isso. O colapso que aconteceu no próprio Estado, né? Nós acompanhamos, vários servidores estaduais ficaram sem receber salário, pensionistas, enfim. Então, essa questão da despesa pessoal ela tem que ser vista com caráter muito, muito sério, muito comprometido, porque não dá para ficar sem pagar o salário do servidor. Aqui o próximo índice é o índice da educação. Nós temos aqui a evolução em 2014, 27,55%, algo em torno de 358 milhões. Em 2015, 28,75%, 411 milhões. Em 2016, 29,95%, 384 milhões. Em 2017, 28,49%, 337 milhões. E fechamos 2018 com 27,84%, com 339 milhões de reais aplicados. Essa questão da redução do valor, em 2015 o município aplicou 411 milhões de reais na educação. Não houve investimento, redução de investimento na ponta da educação. Não houve corte de contrato, não houve redução de despesa da ponta. O que houve aí foi a adequação da folha de pagamento da educação. Lembra que eu falei lá no início? 75% da nossa folha é saúde e educação? Então é aqui que houve o reflexo da educação. O percentual, o volume de recurso reduziu, mas você vê que o percentual do investimento foi sempre mantido alto, bem acima do que é o índice. Lembrando que 25% de 2 bilhões de reais é isso aí, gente. Então, assim, investir em educação no município que tem 2 bilhões de receita corrente líquida é um valor muito grande. Só que se você olhar aqui embaixo, o total gasto aqui de empenho foi 484 milhões. Por que dá essa diferença? Porque, na verdade, não são todas as despesas da educação que entram para o cálculo. Só lembrando, é sempre importante lembrar, o município ele tem atribuições para atenção básica. Ensino médio, né, é do Estado,
e ensino superior do governo federal. Então, nós temos essa preocupação. E por conta disso, o índice que conta também são essas despesas vinculadas ao ensino fundamental e o ensino básico. Dos 484 milhões, foi liquidado esse valor aí de 272, a diferença aí deve ser alguma despesa de dezembro que não pôde ser liquidada no mês. E aqui estão as nossas 3 grandes despesas, né, que correspondem a quase 95%, 96% das despesas da educação. Despesa pessoal, a quase 360 milhões, 30 milhões que é quase a despesa da merenda e 35 milhões que é a despesa nossa de transporte escolar. Aqui o dado que eu falei anteriormente, nós temos 40 mil alunos e só em 2018, 6.410 novos alunos ingressaram na rede. Agora, o terceiro e último índice é a questão da saúde. O índice em 2014 era de 34,56, algo em torno de 511 milhões de reais de investimento. Em 2015, 34,67, 576 milhões. Em 2016, 34,66, 442 milhões. Em 2017, 33,77, quase 400 milhões. E em 2018, fechamos em 31,73, 386 milhões de reais. Enfim, a questão aqui também, da mesma forma que a educação, não houve redução do investimento na saúde. Houve, na verdade, até ampliação. Nós temos hoje o Hospital Irmãos Horto, tem as 2 UPAs funcionando, vários serviços altamente regulamentados. Acabamos de fazer um novo credenciamento do município para o SUS, com a questão da Irmandade, questão de cirurgia cardíaca, cirurgia bariátrica, enfim, vários serviços contemplados pelo SUS. Estamos finalizando um processo licitatório que é muito importante, que é a implantação do prontuário eletrônico do SUS. Isso vai permitir o nosso faturamento ficar quase que online. Então, assim, o investimento tem sido muito pesado na ponta na saúde. Só que, como a educação, nós precisamos fazer a redução da despesa pessoal. E isso gerou a redução do investimento na saúde. Mas não foi investimento na ponta. Não foi demitido médico, não foi demitido dentista, não foi demitido fisioterapeuta, não foi suspenso nenhuma atividade vinculada à saúde. O que houve foi uma reorganização estrutural, redução de contratos, redução de cargos em comissão e que gerou essa redução também do investimento. Mas é um investimento que ao ver do governo precisaria ser reduzido. Mas insisto, não faltou remédio, não faltou exame, não faltou nada. Então, tanto é que o índice continuou mais do que o dobro que o mínimo que a LRF determina. Macaé tem uma curiosidade, porque o 15% daqui é vinculado só às receitas municipais. Então acaba que o índice fica um pouco mais severo, mas mesmo assim o município ficou com 21,45%. Aí, desmembrando as despesas da saúde, próximo. O total, por conta da lei do SUS, ela determina que 100% da despesa, do orçamento, seja despesa ou receita da saúde, fique dentro do Fundo Municipal de Saúde. Por isso que começa aí, o Fundo Municipal de Saúde empenhou 530 milhões de reais, quase 531 milhões, e liquidou quase 505 milhões de reais. Aí tem a secretaria, que basicamente é folha, 28 milhões, 25 liquidado, e vem as 2 grandes secretarias adjuntas, né, que é de atenção básica de alta e média complexidade. Na atenção básica, 173 milhões empenhados, 170 liquidado, e na adjunta, 329 milhões empenhados, 309 liquidado. A alta complexidade média, nós estamos falando de Hospital Público de Macaé, HPMS, Irmãos Horto, as UPAs, pronto-socorro. É imenso o número de atendimentos que a gente faz, é surreal. Na segunda-feira foi feita a apresentação aqui, até pela LRF também, e para o Conselho Municipal de Saúde, do desempenho que a saúde fez. Então, assim, o número de atendimentos, ele só aumenta, mas aumenta vertiginosamente, não tem estimativa, não dobra porque aconteceu alguma coisa, não triplica, é isso. O que mais se faz hoje, os municípios vizinhos, é investir em transporte. Ninguém investe em saúde, todo mundo só investe em alugar ou comprar carro para trazer paciente para cá. Então, a gente até apostando muito na questão do prontuário eletrônico, porque com isso pode vir um paciente de onde que for, ele vai ser atendido, vai ser muito bem atendido e vai ser faturado por SUS. Então, esse é o nosso foco, porque o investimento ele é muito alto.
é tomografia, ressonância, são cirurgias complexas que são feitas, são especialidades, praticamente todas que tem à disposição, e o índice de licitações também são muito grandes, são muitos remédios que são disponibilizados, muitos serviços que são disponibilizados, então a gente precisa manter manter o índice de investimento, mas também manter a disponibilidade orçamentária para isso. E aí, fechando, a média de folha é isso aí, ó, algo em torno de quase 32 milhões de reais por mês, e a despesa de pessoal equivale a quase 76% do investimento na saúde. Então, desses 530 milhões que foi gasto na saúde, 381 foi só com despesa de pessoal. E para finalizar, os pontos de atenção que a gente sempre deixa são os mesmos, a questão de manter o acompanhamento, o controle da despesa de pessoal, isso é crucial para o município de Macaé. Sem isso, vai gerar um engessamento muito grande da máquina, porque sem recurso a gente não consegue fazer nada. Tem aqui os pontos que a gente destaca: a última reforma administrativa, que extinguiu quase 1.500 cargos, e as necessidades de controle fixo, né? Tem os decretos que criaram a COFIN, que inclusive o 05 de 2016, que deu uma repaginada, tem os decretos que enxugaram alguns contratos de natureza contínua, redução de valores de aluguéis, e o mais importante que eu sempre destaco é sempre o decreto de abertura. Esse último aí, nesse ano, foi o 2 de 2019. Esse decreto sempre determina um contingenciamento da fonte 100. Por quê? Porque a fonte 100 é a única que pode pagar folha. Então, se vocês repararem, a estimativa da lei orçamentária, esse ano foi quanto, Delor? Você lembra? 1 bilhão e quê? 1 bi 100? Então, ou seja, a estimativa nossa de arrecadação esse ano de fonte 100 é algo em torno de 1 bi 100. E a folha de pessoal é 1 bi 005. Então, assim, é muito apertado. Lembrando que para garantir o índice que a lei determina de 25% da educação e 15% da saúde, só vale fonte 100. Não adianta eu pagar merenda com royalties, comprar remédio com royalties, pagar Irmandade de São João Batista com royalties, eu não vou cumprir o índice. E eu não consigo cumprir o índice da educação e da saúde se não sobrar fonte 100 para pagar a educação e saúde. Então, o índice está ótimo de despesa pessoal, na ordem de 43%, mas a nossa arrecadação de recurso próprio ainda não está adequada à nossa dimensão, né, o tamanho da nossa despesa pessoal. Então, a gente continua fazendo conforme a lei complementar 101 determina, está contingenciado 100% da fonte 100, e a gente vai fazendo literalmente mágica. A gente vai ter reuniões diretas, semanais, quinzenais, para fazer esse acompanhamento, para não dar problema nos índices da educação e da saúde, mas também não deixar a folha descoberta. E também esse ano, ano passado, os 2 últimos anos, a gente tinha contingenciado 100% das fontes royalties. Esse ano a gente preferiu contingenciar apenas 20% das duas maiores, que é a 3 e a 4. Não quer dizer que nós esquecemos desse acompanhamento. Esse acompanhamento vai continuar sendo feito, só que hoje a gente permite, né, a estrutura hoje orçamentária e financeira permite fazer uma revisão e dar um pouco mais de liberdade no orçamento, até para fazer um investimento na infraestrutura que a gente precisa. Muito obrigado e fico à disposição aí para perguntas. Bom, eu vou abrir para plenária aí, se alguém quiser fazer uma pergunta, alguém da mesa, está à disposição. Ninguém? Claudinho, nada? Bom, então, não havendo nenhuma pergunta no plenário, a gente agradece a presença do Derossi, dos Carlos, da equipe dele, né? Avisando que cumprimos o que manda a lei, né? Cumprido. Essa audiência pública a prefeitura tem que fazer, né? E agradeço a presença de todos, agradeço a presença do pessoal que veio apresentar e dou por encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.